Início desta sessão ordinária. Com 16 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos diversos projetos, veto e moções. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito Ari Fossen, que cria, junto à Secretaria Municipal de Educação, o Centro Municipal de Línguas Antônio Weiss e altera a lei complementar que reformula o Estatuto do Magistério e cria os cargos públicos que especifica para retificar nome de órgão de ensino, substitutivo ao projeto de lei complementar de autoria do prefeito Ari Fossen, que revisa nos pontos que especifica a lei complementar que estabelece diretrizes para ocupação do solo, de autoria da vereadora doutora Silvana, que denomina Alameda dos Ficos, a rua 9 do loteamento Bosque dos Jatobás, no Engordadouro, da mesma vereadora, que denomina Alameda das Grevilhas, a rua 10 do mesmo loteamento, ainda da vereadora doutora Silvana, que denomina Alameda das Guaicas, a rua 11 do mesmo loteamento Bosque dos Jatobás, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que denomina Rua Isabel Iracema Silva Santos, a via pública projetada do loteamento Cidade Nova 1. De autoria do prefeito Ari Fossen, que autoriza convênio com o Grupo de Incentivo à Prevenção da AIDS, GIPA, para desenvolvimento do projeto Renascer. De autoria da mesa, que altera dispositivos e substitui anexos do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal. Veto total a projeto de lei de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que exige a Bíblia Sagrada em método Braille nas bibliotecas públicas. De autoria do vereador e presidente da Casa, Luiz Fernando Machado, que dispõe sobre o incentivo e apoio na utilização de programas e sistemas de computador aberto, software livre, pela Câmara Municipal de Jundiaí. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa que suspende por inconstitucional a execução da lei que prevê o programa de saúde vocal do professor da Rede Municipal de Ensino. E as duas moções, a primeira delas de autoria do vereador Gerson Sartori, que apela aos bancos Real ABN Santander e Barciclas pela garantia de empregos dos funcionários das respectivas instituições. E a última moção de autoria do vereador e presidente da Casa, Luiz Fernando Machado, que apela ao governo federal e ao Ministério da Saúde por reembolso ao município com os gastos relativos ao fornecimento de órteses, próteses e medicação de alto custo. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos iniciando os trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cláudio Miranda. Só para solicitar a mesa, tendo em vista a minha filiação ontem ao Partido Socialismo e Liberdade, o pessoal que constasse do painel essa filiação. Está deferido o pedido verbal do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, que solicita a inclusão no painel eletrônico da sigla PSOL.
já que o mesmo se filiou no dia de ontem ao partido e esta mesa deseja boa sorte nos trabalhos que se iniciam no seu novo partido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Eu quero dar os parabéns ao vereador Cláudio Miranda, que adentrou ao PSOL, acho que um dos partidos aí de extrema esquerda do nosso país, e acredito que é uma posição importante que nós vamos ter na Câmara Municipal. Acredito que vai ter as polêmicas, mas acredito que uma posição importante de esquerda, forte, no partido comandado pela Luiza Helena na nossa cidade. Está de parabéns o vereador Cláudio Miranda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rodrigues Rosa. Senhor presidente, gostaria de pedir autorização de Vossa Excelência para que eu pudesse fazer alguns comentários acerca do trabalho da Comissão de Investigação, que está investigando denúncias de superfaturamento na venda de serviço funerário municipal. Esse vereador recebeu, na sexta-feira, perto de 6 horas da tarde, as respostas do requerimento de informações elaborado por essa comissão para Fumas. A resposta chegou, são alguns volumes, esclareceu algumas dúvidas e surgiram outras. Então, para deixar os vereadores a par e para tornar esta investigação mais transparente possível, eu gostaria de fazer uma pequena leitura, um pequeno comentário. Então, no que diz respeito aos relatórios de gratuidade, as amostras solicitadas não foram enviadas. Na verdade, veio um relatório das gratuidades, contando o nome, mas nós precisamos de algumas amostras, pelo menos 30% do total de gratuidades, para que, por amostragem, nós possamos estar realizando um estudo. Quanto às despesas, senhor presidente, quanto à receita, a Fumas não encaminhou a documentação solicitada, no que se refere aos documentos que deram suporte para a elaboração do relatório Receitas de Velório e Cemitérios do município de Jundiaí de 2007, informando apenas o total mensal e o do primeiro semestre de 2007. Entendemos necessário, conforme já solicitado, o envio dos documentos que evidencia a segregação das receitas com os serviços funerários das demais auferidas pela Fundação. Ainda na pasta C, a Fumas enviou um extrato do processo administrativo 2002-734-B001, que trata dos preços públicos, sendo possível constatar apenas que a pesquisa de mercado foi efetuada pelo senhor diretor do serviço funerário, sem a junção de qualquer documento oficial de outros serviços funerários com os preços praticados por eles. E ainda a solicitação do reajuste dos preços públicos, vigente desde a promulgação do decreto 19874 de 2005, com a aplicação do INPC e IBGE, percentual de 5,05%. Então, aqui nós temos questionado, inclusive, o porquê dessa aplicação e qual a relação que se tem desse índice com o reajuste do serviço funerário. Considerando a margem evidente entre o preço de compra dos caixões e parâmetros e os preços de venda, questionamos, foi efetuada alguma análise econômico-financeira para determinar o patamar de equilíbrio nas contas das Fumas, no que tange ao serviço funerário? O índice de 5,05, utilizado para a correção do IPTU de Jundiaí, é indicado para a correção dos preços dos serviços funerários, está além ou aquém da necessidade para o equilíbrio das contas. Por que sugerir o índice utilizado pela correção do IPTU? Qual a relação existente entre tal índice e o serviço funerário? Dessa maneira, senhor presidente, nós estamos reiterando a necessidade de encaminhamento do processo administrativo que tratou dos preços de venda, com o intuito de concluir nossas dúvidas. Quanto às despesas, a Fumas encaminhou a pasta F, contendo os demonstrativos contábeis, e quanto às despesas, afirmou que os custos de mão de obra do Serviço Funerário Municipal são suportados pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e os demais pela Fumas, ambos integrantes do mesmo orçamento, apenas alocados em dotações diferentes. Disse também que todas as receitas são oferidas pela Fumas, não sendo possível calcular lucro ou prejuízo da atividade sem levar em conta o montante total dos custos, Prefeitura mais Fundação. Afirmou, por fim, que os preços dos serviços funerários obedecem aos regimes de custeio, na verdade, de todos os serviços oferecidos, mediante preços justos e adequados, que englobam materiais, pessoal, serviços, veículos, manutenção, tarifas públicas, e que o preço das urnas constitui-se em apenas um dos componentes dos serviços funerários.
Diante dessa explicação e da ausência de documentos que comprovam as despesas efetuadas, no que se refere ao serviço funerário, e lembrando que não cabe falarmos em lucro ou prejuízo, já que é uma fundação de direito público, né, as contas, os gastos e a receita e as despesas, ela precisa bater no final do exercício contábil. Nós estamos questionando como é possível saber se a FUMAS está em equilíbrio econômico-financeiro, se não é possível oferir o resultado econômico-financeiro da entidade, como é possível saber se o preço público cobrado cobre ou não as despesas da FUMAS no que concerne ao serviço funerário. Em assim sendo, qual parâmetro foi utilizado para propor um reajuste de 5,05 na tabela de preços públicos, que deu origem ao decreto número 20.426? Por que a FUMAS não contabiliza as despesas e receitas oriundas das atividades, urbanismos e serviço funerário separadamente, com vistas ao princípio da transparência da administração? Isto posto, reiteramos a solicitação inicial no sentido de serem encaminhados a esta comissão toda a documentação do suporte das transações contábeis, ou seja, notas fiscais, faturas, recibos, contratos, conta de água, luz, telefone, processo de aditamento e todo e qualquer gasto realizado pela FUMAS para o serviço funerário. Então, dizer que fica impossível nós fazermos o fechamento do trabalho que nós nos propusemos a fazer sem o envio da documentação solicitada. A FUMAS nos mandou a pasta D, que apresenta os seguintes conteúdos: cópia do processo FUMAS 1052-5 de 2006, que trata a concorrência 3 de 2006 para aquisição de caixões e urnas. Contatamos na cópia examinada a existência de, em 6/6 de 2006, justificativa para abertura do processo, alegando a proximidade do termo da concorrência em vigência e mudanças na descrição das urnas. 21/6 de 2006, declaração do superintendente da FUMAS de que as despesas propostas adequavam-se à lei orçamentária anual e que estava compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária, bem como seria custeado com recursos próprios. Edital de licitação sem data e sem assinatura do presidente da Comissão de Habilitação e Julgamento de Licitações. Ata de habilitação e julgamento de licitações para avaliação das amostras recebidas, datada de 3/6 de 06. Ata de abertura de concorrência, datada de 14 de 9 de 2006. Grades de preços. Adjudicação da licitação, datada de 21 de 9 de 2006. Publicação da adjudicação em 22 de 9 de 2006. Cópia da publicação do despacho de homologação em 3 de 10 de 2006. Assim, analisamos a cópia encaminhada e não encontramos alguns documentos, perguntamos: foi efetuada a pesquisa de mercado antes do início da licitação? Foi reservado o recurso na dotação correspondente para esta licitação? Por que o edital juntado ao processo administrativo não está devidamente datado e assinado, como dispõe a Lei Federal 8666 de 93, a Lei das Licitações? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aceita a declaração do superintendente, datada de 21/6 de 2006, como autorização para licitar? Em caso negativo, quando e por quem foi datado esta autorização? Porque as folhas do processo administrativo 2006, 001, 052-5, 001, não foram devidamente numeradas e juntadas, como prescreve a Lei Federal 8666? Os documentos apresentados nos envelopes citados no edital, documentos e propostas das empresas licitantes foram juntados ao processo administrativo? Diante do disposto e não tendo sido remetida a cópia do contrato firmado e suas publicações, reiteramos o pedido de encaminhamento da cópia integral do processo administrativo 2006-001, 052-5. Na mesma pasta D, a FUMAS enviou as cópias dos contratos existentes. São eles: contrato número 38/07, celebrado com Litocera, Limpeza e Engenharia Limitada para execução de serviço de limpeza. Termo de permissão de uso remunerado de um compartimento no cemitério Nossa Senhora do Monte Negro, destinado à venda de flores, vasos e velas, com a empresa de comércios WR Limitada. Termo de permissão de uso das dependências destinadas à lanchonete situada no velório municipal para exploração comercial com Marlene Bulizan Baialuna M.E. Termo de outorga de permissão a título precário de serviço de inumação e exumação de cadáveres e restos mortais no cemitério Nossa Senhora do Desterro e Nossa Senhora do Monte Negro, com a empresa Mateus do Prado Empreiteiras de Obras SC Limitadas.
Aí nós estamos fazendo alguns questionamentos, e o primeiro deles é por que a cópia do contrato 3807 não está datada e assinada? Foi realizada alguma pesquisa de mercado antes da renovação dos termos de permissão de uso e do termo de outorga de permissão, tendo em vista o longo tempo decorrido da concorrência inicial até a renovação? Para concluir, senhor presidente, a avaliação preliminar dos documentos encaminhados para a requerida não foi a contento, visto a falta de muitos documentos solicitados, principalmente no que tange às despesas. Nenhum comprovante de pagamento gasto foi enviado. Assim, não temos como saber se as receitas do serviço funerário não são utilizadas única e exclusivamente, como deve ser, para custeamento das despesas com o serviço funerário, atingindo ao final de cada exercício financeiro o necessário equilíbrio financeiro das contas. Se não houver segregação entre essas receitas e despesas, ou seja, vinculação, já que se trata de uma receita vinculada, pode ocorrer a realização de despesas estranhas ao serviço funerário, indicando que o munícipe, ao pagar pela prestação de serviço funerário, está também bancando o funcionamento da FUMAS como um todo, que certamente está acontecendo, e aí, se for comprovado, caracteriza o desvio de finalidade que nós temos apontado desde o princípio. Que, analisando as pastas encaminhadas, para nosso espanto, surgiram mais e mais dúvidas, inclusive de ordem formal, quanto ao cumprimento da legislação licitatória e outras. Reiteramos dessa maneira, senhor presidente, o pedido com prazo de resposta de 3 dias úteis, sob pena de solicitar a abertura de comissão especial de inquérito, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão competente, a realização de auditoria contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional na FUMAS. Então, senhor presidente, dizer que nós não temos condições de fazer análise com a documentação que foi enviada, reafirmar que não veio um único demonstrativo de despesa, tirando cópia do balanço contábil, e que o nosso prazo, por ser de 30 dias improrrogáveis, e se exaure no dia 20 deste mês, nós estamos solicitando novamente os documentos no prazo de 3 dias, sob pena de aí, por conta do tempo, da falta de tempo, solicitar a abertura da comissão especial de inquérito. Então, dizer que a gente vê com muita preocupação, né, a não separação das despesas referente ao serviço funerário, ao serviço cemitério, das despesas referente ao urbanismo, da função de urbanismo, da fundação, né, que, com toda certeza, se não for feito, caracteriza o desvio de finalidade. Também dizer, senhor presidente, que eu, desde quando cheguei nessa casa, tenho apoiado a administração do prefeito Ari Fossi, tenho acreditado na administração do prefeito Ari Fossi, que é uma investigação que deve ser feita por todos os vereadores dessa casa, já que é uma função constitucional e é um poder independente, e de verdade eu tenho trabalhado, espero poder no final desse trabalho colocar que o serviço na fundação está contente, que está tudo legalizado. Nós torcemos para que a fundação e para que a administração funcione de maneira correta, de maneira ágil, né, e que nós estejamos equivocados e que não há problema algum. Senhor presidente. Mas os apontamentos, senhor presidente, neste momento, infelizmente, não apontam nessa direção. Questão de Pela ordem. ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Eu acho que, diante do que nós ouvimos aqui, da gravidade da situação, eu acho que seria importante que a Câmara ouvisse os técnicos da FUMAS, os responsáveis por todo esse trabalho, para que a gente pudesse, inclusive, perguntar a eles próprios sobre os documentos, né, todas essas dúvidas que surgiram, e para que também nós pudéssemos até sanar dúvidas que nós agora temos em relação a tudo que foi dito. Questão de Eu ordem. acho que Questão seria de ordem, muito senhor importante que nós pudéssemos Pela ordem. convocar os técnicos da FUMA, o presidente da FUMAS, que a gente pudesse realmente tirar as dúvidas, porque agora acho que surgiram mais dúvidas ainda, e diante do que foi dito aqui, levantado pelo vereador Adilson Rosa, eu acho que nós precisamos urgentemente convocar a todos. Questão de Pela ordem, senhor ordem, presidente. vereador Cláudio Miranda, logo após o vereador Gerson Sartori e vereador Adilson Rosa. Esse relato do vereador Adilson Rosa, para mim, só reforça a necessidade da SEI, porque a gente sabe que a dificuldade dele de obter as informações é porque a CI não pode requisitar e convocar as pessoas, só convidar
e não pode requisitar documento, só solicitar. Então, eu acho que fica mais reforçada ainda a necessidade, com todas essas dúvidas, com as dificuldades de receber as respostas, de se caminhar para uma CEI, para que possamos aí sim investigar com documentos, né, que seriam requisitados de forma não como um convite, né, como um pedido, mas como uma solicitação da casa que tem que ser atendida. Pela ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, estou ouvindo atentamente, estou acompanhando, pesquisando, e no fundo de tudo isso, que não estão conseguindo explicar, e vai ser difícil explicar, infelizmente, até pelos documentos que já chegou, é por que um caixão de R$200 é vendido por 2.047. Está difícil de chegar a essa conclusão. Por outro lado, a gente já tem informação, eu tenho conversado com a vereadora Marilena nesse sentido, que a Fumas deve já, acho que é a Fumas, até estou preparando um requerimento para discutir com a comissão, fazendo pesquisa eletrônica. Então, a gente, inclusive, está perguntando qual a empresa que está prestando esse serviço para a Fumas, como foi contratada a referida empresa, qual o objetivo, o valor, o prazo do trabalho para essas pesquisas que eles estão fazendo, e se a Fumas e o Serviço Municipal estão incluídos no planejamento de ações de publicidade e propaganda, porque deve estar envolvido todas essas questões. Então, são mais coisas ainda para a gente estar averiguando. E, por outro lado, se eles não estão tendo a capacidade ou a responsabilidade de enviar os documentos para essa casa, e se for para nós começarmos a fazer a oitiva, eu sugiro que nós iniciemos uma comissão especial de inquérito imediatamente, porque aí a gente já vai poder estar ouvindo as pessoas oficialmente e de forma organizada. Então, eu apoio já a iniciativa do vereador Adilson, que já apresentou o pedido de comissão especial de inquérito, e, se for o caso, podemos fazer até uma sessão extraordinária hoje para votar a aprovação da comissão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adilson Rosa. Senhor presidente, em resposta à solicitação da vereadora Silvana, eu recebi uma proposta semelhante da administração de chamarmos os técnicos da prefeitura aqui, podermos pedir explicação. Senhor presidente, eu não procedi dessa maneira, em primeiro, porque nenhum dos senhores vereadores é técnico em contabilidade. Eu tenho recebido ajuda de técnicos, de contadores, especializado, inclusive, em administração pública, e nós temos tido um trabalho muito grande para conseguir fazer a análise desses documentos. E as dúvidas suscitadas aqui, senhor presidente, não se resolve com resposta verbal. Nós precisamos de cópia dos documentos, são cópias de documentos, para que a gente possa fazer a confrontação, o cruzamento das informações, para que a gente possa dizer se está correto ou se não está correto. Porque, do contrário, a comissão de investigação já teria convidado, já que não pode convocar, os técnicos da administração, a secretária, o diretor de serviço funerário. Mas, nesse momento, não seria produtivo, uma vez que, não tendo os documentos necessários para poder se fazer uma análise técnica do material, não se tem como saber se o que vai ser proferido aqui pelos técnicos bate com o que foi passado ou não, já que não tem cópia dos documentos. Então, dizer o seguinte, eu acredito nessa administração, senhor presidente, acredito na seriedade, tenho certeza absoluta que será encaminhado essa documentação nos 3 dias úteis que eu estou solicitando, não é muita documentação, dá para ser enviado. Se for enviado, dá para nós, até terça-feira da semana que vem, fazer uma análise da documentação faltante, fazer o cruzamento dessas informações, e aí declarar que não tem problema, se não houver problema, ou solicitar a abertura da comissão de inquérito, se for o caso, de abertura de comissão especial de inquérito. Mas reforçar que, sem a documentação, o convite aos técnicos e a direção da Fumas seria improdutivo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Tendo a ata da 111ª sessão ordinária, realizada em 28 de agosto de 2007, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação,
Consideramos-la aprovada. Comunico que, em razão do feriado do dia 7 de setembro, sexta-feira, o prazo para a entrega de pedidos de proposição à Secretaria da Casa se encerra amanhã, dia 5, às 17 horas. Então, quero reiterar aos senhores vereadores que, em razão do feriado do dia 7 de setembro, as proposições serão entregues à Secretaria até amanhã, no dia 5, às 17 horas. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos à ordem do dia, que tem no seu primeiro item projeto de decreto legislativo de número 1167 de 2007, de autoria deste presidente. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, o projeto está aprovado. Projeto de decreto legislativo de número 1168 de 2007, de autoria da mesa. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, projeto de decreto legislativo de número 1168 de 2007, que concede à Fundação Cultural Anhanguera, Rede Paulista de Televisão, um diploma de mérito jornalístico. E o projeto de decreto legislativo de número 1167 de 2007, que concede ao coronel PM Jovair Rodrigues da Silva o título de cidadão jundiaiense. Esses foram os dois itens votados anteriormente. Terceiro item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1170, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, projeto de decreto legislativo de número 1170, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que concede ao senhor Luiz Fernando Arantes Machado o título de cidadão jundiaiense. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Primeiro, para cumprimentar o vereador Doca pela feliz ideia, e segundo, um comentário pitoresco apenas. Eu acho que o coração de Vossa Excelência ficou aí batendo um pouquinho mais forte para saber o resultado dessa votação. Eu tinha convicção de que os senhores edis seriam generosos comigo, vereadora Ana Tonelli, como foram. Muito obrigado a todos. Quarto item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1171, de 2007, de autoria da vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Em discussão, em votação.
Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1171, de 2007, de autoria da vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que concede ao Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade, CELME, a medalha Petronília Antunes. Projeto de decreto legislativo de número 1172, de 2007, de autoria deste presidente, que concede ao professor Dr. Antônio Carlos Malheiros o título de cidadão jundiaense. O projeto está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação, aprovado o decreto legislativo de número 1172, que concede ao professor Dr. Antônio Carlos Malheiros o título de cidadão jundiaense. Sexto item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1173, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação, projeto de decreto legislativo de número 1173, de autoria da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, que concede à Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí a medalha Petronília Antunes. Sétimo item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1174, de 2007, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda. O projeto está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação do projeto de decreto legislativo 1174 de 2007, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, que concede à Associação Evangélica para a Recuperação de Vidas, a SERV, o diploma de reconhecimento. Oitavo item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1178 de 2007, de autoria da mesa. O projeto está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 1178, de autoria da mesa, que concede ao senhor Valério Rossato a Ordem do Mérito Municipal. Nono item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1180, de 2007, de autoria da mesa. O projeto está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação do projeto de decreto legislativo de autoria da mesa, que concede ao Dr. Tasso Luiz Pereira da Silva o título de cidadão jundiaense. Décimo item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1181, de 2007, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O projeto está em discussão e em votação. Não, são... Com 16 votos pela aprovação, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1181, de 2007, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que concede ao Dr. Gilberto Luiz Pereira da Silva Neto o título de cidadão jundiaense. 11º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1182, de 2007, de autoria do vereador José Antônio Cachan. O projeto está em discussão. Em votação.
Com 16 votos pela aprovação, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1182, de 2007, de autoria do vereador José Antônio Cachan, que concede à senhora Simone Monteiro Marques de Siqueira o título de cidadã jundiaiense. 12º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1183, de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1183, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, que concede ao senhor Edilson Severino de Carvalho o título de cidadão jundiaiense. 13º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1184, de 2007, de autoria do vereador José Antônio Cachan. Está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1184, de autoria do vereador José Antônio Cachan, que concede à panificadora Kelly a medalha Petronile Antunes. Décimo quarto item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1185, de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1185, de 2007, de autoria do vereador Gerson Henrique Sartori, que concede ao professor Lanoy Dorim o título de cidadão jundiaiense. 15º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1186, de 2007, de autoria da vereadora Ana Tonelli. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1186, de 2007, de autoria da vereadora Ana Tonelli, que concede à regente Cláudia Feres o título de cidadã jundiaiense. 16º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1187, de autoria da vereadora Ana Tonelli. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, o projeto de decreto legislativo de número 1187, de 2007, está de autoria da vereadora Ana Tonelli, que concede ao senhor Márcio Martelli a medalha Petronile Antunes, está aprovado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, primeiro eu agradeço todos os companheiros e digo a Vossa Excelência que com uma emoção grande eu voto nesta manhã a aprovação, não é, pela aprovação desse título. Foi a irmã dele, a jovem Alessandra, que faleceu recentemente e repentinamente. Ela entregou para a gente a biografia do irmão, foi ela quem fez, sem que ninguém soubesse, nem sequer sua mãe, e logo em seguida, 2 ou 3 dias, ela veio a falecer, deixando as 2 crianças, uma de 3 anos e uma de apenas 11 dias. Então, realmente, isso vai ficar, eu acho que gravado aqui para nós, não é? A alegria que ela demonstrou quando eu sugeri esse título, e logo em seguida ela nos deixa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. 17º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1189, de 2007, de autoria do vereador pastor Roberto Conde Andrade. O projeto está em discussão, em votação.
Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1189 de 2007, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade, que concede à senhora Zilda Ferreira de Godoy o título de cidadã jundiaiense. 18º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1190 de 2007, de autoria do vereador Roberto Conde Andrade. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1190 de 2007, de autoria do vereador pastor Roberto Conde Andrade, que concede à senhora Marcionília Rosa dos Santos o título de cidadã jundiaiense. 19º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1191 de 2007, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1191 de 2007, de autoria do vereador Julião, que concede ao professor Vicente Genovez o título de cidadão jundiaiense. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, apenas para fazer um parênteses aqui, bem rapidinho, acho que não é o momento de se falar, mas no sábado, senhor presidente, eu estive nas comemorações dos 35 anos da ESEF, e encontrei com o professor Vicente Genovez, que nem acredito eu não saiba da justa homenagem que essa Câmara acaba de contemplá-lo. E lá, ele já foi homenageado e muito, senhor presidente. Me emocionou, fui aluno do professor Vicente Genovez, e vi o reconhecimento dos atuais alunos dele, da ESEF, do carinho que eles têm pelo professor Vicente. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa acaba de conceder um título justo, merecido, a todos que nós estamos votando, que já foram votados até agora. Mas por uma dessas coincidências da vida, eu encontrei com o meu homenageado, sem que ele saiba que eu estava prestando essa homenagem a ele no sábado, e não pude me conter. Quase que fui às lágrimas pela emoção de ver o quanto ele era reconhecido pela classe ali presente, e eu tinha certeza que essa Câmara não se furtaria também. Muito obrigado a todos os companheiros, todos os parceiros aqui, né, de Câmara Municipal, e tenho certeza que o professor Vicente é uma pessoa que dignificará o título de cidadão jundiaense. Muito obrigado, vereador Julião. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gerson Henrique Sartori. Uma paradinha só para anunciar aqui a presença do Paulão, presidente dos sindicatos bancários, o Douglas, o pessoal da diretoria está aí presente, e que hoje foi lida a moção em defesa do emprego aí no Banco Real, ABN, Santander, e que deve ser votado na semana que vem, uma vez que aí os bancários estão sofrendo muito com essa questão de monopolização aí dos serviços. Então, dizer que eles estão aí, que a gente vai estar votando, e que na semana passada nós tivemos a oportunidade de dedicar a sessão a eles, mesmo porque foi dia 28, dia dos bancários, e nós dedicamos a categoria e a esse sindicato que é de vanguarda aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson Sartori. Questão de ordem, vereador Val. Gostaria de registrar a presença do pastor Lúcio, da Vila Ana, e também do Isaías, pessoas que estão nos prestigiando nesta manhã. Está registrado nos anais da casa a presença do pastor Lúcio e também do Isaías, que o acompanha nesta manhã. 20º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1192, de autoria de 2007, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1192 de 2007, de autoria do vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, que concede ao senhor Milton Domingos a ordem do mérito municipal. 21º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1193 de 2007, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. O projeto está em discussão, em votação.
Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1193 de 2007, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, o vereador José Dias, que concede à professora Rita de Cássia Corrol o título de cidadã jundiaense. 22º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1194 de 2007, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica. O projeto está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1194 de 2007, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica, que concede ao senhor Sebastião Cassari a medalha Cornélio Pires. 23º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1195 de 2007, de autoria do vereador Carlos Alberto Kubica. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1195 de 2007, de autoria do vereador Carlão Kubica, que concede ao diácono Francisco Arantes o título de cidadão jundiaense. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubica. Após a votação dos meus dois homenageados, cabe aqui ressaltar, para quem não conhece, que o Sebastião Cassari, eu também não sabia que o sobrenome era Cassari, é o famoso Casarini, ali da Vila Rio Branco. Por isso que eu estou dando a medalha Cornélio Pires, em função de ele ser sertanejo, tocar em vários locais, já teve feito vários CDs de sua autoria, músicas de sua autoria, participado de vários festivais, um companheiro de muitas horas, aí, uma pessoa muito conhecida na cidade. E meu segundo homenageado, o diácono Francisco Arantes, a família toda religiosa, o senhor Juvenal Arantes, que hoje leva o nome do dispensário da Vila Rio Branco, Dona Margarida, o Luiz, engenheiro, amigo da gente, todos os parentes sempre dedicados à vida religiosa, e não poderia deixar de homenagear uma pessoa tão importante na nossa sociedade. Muito obrigado, vereador Carlão Kubica. 24º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1196 de 2007, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1196 de 2007, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que concede ao arquiteto Nivaldo José Calegari a ordem do mérito Comendador Giuseppe Franco. 25º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1197 de 2007, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, que concede à capitã PMK, está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1197 de 2007, de autoria do vereador Tico, que concede à capitã PM Carla Daniele Basson Niglia o título de cidadã jundiaense. 26º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1198 de 2007, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1198 de 2007, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que concede à Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas a medalha Petronilha Antunes.
27º item da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1199 de 2007, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede... De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1199 de 2007, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que concede ao senhor Paulo Antônio Scaff o título de cidadão jundiaense. 28º item da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1200, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião. Está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1200 de 2007, de autoria do vereador Julião, que concede ao senhor Carlos Alberto Fava a medalha Petronília Antunes. 29º item da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo de número 1201 de 2007, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1201, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que concede à senhora Clarinda Torres Macena o título de cidadã jundiaense. 30º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1202, de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1202 de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede ao senhor Danilo Teles Vanelli o título de cidadão jundiaense. 31º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1203 de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, o projeto de decreto legislativo de número 1203 de 2007, de autoria da vereadora Marilena Perdiz Negro, que concede à senhora Maria Cleusa Buoni Cunha a medalha Petronília Antunes. 32º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1204 de 2007, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. O projeto está em discussão, em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1204 de 2007, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que concede ao pastor José Caires de Lima o título de cidadão jundiaense. Trigésimo terceiro item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1205 de 2007,
de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1205 de 2007, de autoria do vereador Val, que concede à Associação de Assistência aos Rancenianos de Jundiaí o diploma de reconhecimento. 34º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1206 de 2007, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1206 de 2007, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que concede à Fraternidade São Gilberto o diploma de reconhecimento. 35º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1207 de 2007, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa. O projeto está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1207 de 2007, de autoria do vereador Adilson Rodrigues Rosa, que concede ao senhor Isaú Marcos Soares, o Torrão, o diploma do mérito esportivo. 36º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1208 de 2007, da bancada do PDT. Está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1208 de 2007, da bancada do PDT, que concede ao professor Luiz Carlos Fabrini o título de cidadão jundiaense. 37º projeto de decreto legislativo de número 1200, 37º item da ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1210 de 2007, de autoria da mesa, está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1210 de 2007, de autoria da mesa, que concede ao senhor Altevir Luiz Secato a ordem do mérito municipal. 38º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1211 de 2007, de autoria da mesa, que está em discussão. Em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1211 de 2007, de autoria da mesa, que concede à senhora Irene Boatega a medalha Petronilha Antunes. 39º item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1212 de 2007, de autoria da mesa. O projeto está em discussão, em votação. Bacana. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação. Com 16 votos pela aprovação,
está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1212 de 2007, que concede ao doutor Hamilton Luiz Scarabellini a Ordem do Mérito Municipal. Penúltimo item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1213 de 2007, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. O projeto está em discussão, em votação. Com 15 votos pela aprovação e um senhor vereador ausente, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1213 de 2007, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, que concede ao doutor Godofredo Chaves Sampaio o título de cidadão jundiaense. 41º e último item da ordem do dia, projeto de decreto legislativo de número 1214 de 2007. O projeto está em discussão e em votação. Com 16 votos pela aprovação, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1214 de 2007, de autoria da mesa, que concede ao doutor Sebastião Luiz Pereira Lima o título de cidadão jundiaense. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachan. Eu deixei de votar 2 ou 3 itens anteriores, porque eu tive que atender um telefone com urgência aqui na sala e peço desculpas, nada contra o homenageado, pelo amor de Deus, mas peço mesmo desculpas porque ficou um negócio chato, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço aos companheiros que compreenderam essa situação. Sem a menor dúvida, vereador Zé Antônio Cachan, todos compreenderão o seu momento de necessidade de sair do seu registro de vontade de votar pela aprovação de todos os projetos aqui hoje pela manhã, denominados enquanto decreto legislativo. Essa presidência comunica a audiência pública de número 76, em 5 de setembro de 2007, que tem na sua pauta convite o substitutivo 1 ao projeto de lei complementar 801, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que revisa nos pontos que especifica a Lei Complementar 416 de 2004, que estabelece diretrizes para a ocupação do solo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu gostaria de ter alguma informação sobre o encaminhamento dado em 2 oportunidades por Vossa Excelência, na terça-feira passada, quando recebemos aqui um grupo de profissionais e funcionários públicos para saber sobre o plano de carreira, e o encaminhamento tirado foi que seria convidado o executivo para estar fazendo uma reunião pública. Esse convite foi ratificado na presença dos vereadores que estavam na quarta-feira com o secretário Vicente, e eu penso que, sendo feriado, tendo um feriado nesta semana, prolongado, né? Então, eu gostaria de saber se já tem uma notícia para os funcionários que têm nos procurado, eu acredito que têm procurado outros vereadores, para saber se vai haver reunião pública, no sentido de apresentar o plano de cargos a todos os funcionários que se sentiram aí com dúvidas, né, ou com informações a serem tratadas com o Executivo. Vereadora Marilena Negro, a senhora tem razão, a senhora presenciou o convite feito ao secretário de Recursos Humanos para que ele tivesse a oportunidade de vir à Câmara explicar todo o PCCS aos servidores e também à Câmara Municipal, e até a presente data, neste presente momento, nós não recebemos nenhuma confirmação ou negativa do nosso convite, de modo que, no momento em que terminarmos a sessão, eu irei ligar para o secretário de Recursos Humanos, verificar se há a possibilidade de vinda ou não. O compromisso
que nós havíamos assumido era de fazer o convite. Agora nós não temos o poder de convocar com a obrigatoriedade de presença o secretário municipal para explicação do PCCS. E dessa forma também já havia sido dito na sessão passada de que nós incluiríamos o projeto do PCCS para a pauta do dia 11 de setembro, e assim será feito. Nós lamentamos as discussões havidas anteriormente, mas temos um posicionamento do sindicato e da Prefeitura Municipal pela aprovação antes do fechamento da folha, no dia 18, do PCCS aqui pela Câmara Municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu lamento porque eu acho que a Casa poderia estar ofertando essa oportunidade de espaço, de diálogo. É uma pena que a audiência pública seja realizada às 9 da manhã, onde não é todo o segmento do funcionalismo que pode estar presente, e seria muito democrático que se ampliasse, com uma reunião pública, a apresentação. Ninguém quer fazer trabalho de obstrução da aprovação do plano, mas nós temos o direito também de saber se existem pendências a ser tratadas nesse plano. Acho que os vereadores têm esse papel também para podermos acompanhar futuramente. Eu assim, sugiro, senhor presidente, sei que o senhor vai ligar para o Vicente, é uma pessoa que aceitou o convite. A princípio, acho que faltaria definir uma data. Eu sei que amanhã nós teremos uma sessão solene, que já impede, mas ainda ficaríamos aqui com 2 momentos, ou a quinta-feira, ou a segunda. Então, eu sugiro que seja ratificado o convite ao secretário Vicente, que ele venha com tranquilidade, porque acho que as pessoas já demonstraram que têm desconhecimento do plano, e é uma oportunidade de ofertarmos essa possibilidade, já que isso não ocorreu de fato, senão nós não estaríamos sendo procurados aqui nesse momento de aprovação. Então, acho que é uma oportunidade a mais do funcionalismo saber o que muda com a implantação do plano de cargos na sua vida funcional. Acho que é um direito que nós podemos colaborar. Pela ordem, senhor presidente. Ao pedido verbal de Vossa Excelência, vereadora Marilena Negro, irei novamente ligar para o secretário para disponibilizar o horário em que ele tem a oportunidade de vir à Câmara Municipal prestar os esclarecimentos. O que nós não faremos é deixar o plano sem votar em razão da não vinda do secretário, já que foi justificado na própria presença do secretário 34 reuniões anteriormente havidas com uma comissão específica para a discussão do assunto. Por isso, nós compreendemos que, se caso o secretário não queira vir à Câmara Municipal, não será isso um entrave para a votação no dia 11. Pela ordem, pela ordem, vereadora doutora Silvana. O Julião pediu primeiro. Pela ordem, vereador Júlio César de Oliveira. Por favor, as primeiras damas. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Pela ordem de primeiras damas. Ontem nós estivemos com o secretário de Saúde num grupo muito grande de médicos, odontólogos, veterinários, enfim, funcionários ligados ao setor de saúde que não tiveram o enquadramento no plano de cargos, salários e carreiras. O que quer dizer isso? Quer dizer que um grande número de funcionários, apesar de ter um número grande de anos dedicados à prefeitura, 20, 30 anos dedicados à prefeitura, não estão sendo reconhecidos. Vão ser enquadrados na letra A, que significa o quê? Que um médico ou um odontólogo ou alguém da parte administrativa que entre agora simplesmente ganhará a mesma coisa de quem se dedicou há 20, 30 anos ao serviço público. Então, existe um descontentamento muito grande. Logicamente, ninguém vai fazer aqui objeção ao plano, até porque inúmeros funcionários estão sendo contemplados. Mas eu acho que nós temos que ter do prefeito Ari Fossen a certeza, e que esteja contido nesse plano, que daqui 6 meses, 1 ano, haja revisão desse plano no sentido de beneficiar essas pessoas que não foram beneficiados com o plano e que dedicaram-se muito tempo de suas vidas à Prefeitura Municipal e não foram reconhecidas.
Então, existe um descontentamento muito grande. A gente vê que funcionários que trabalharam 20, 30 anos simplesmente veem todo esse trabalho de dedicação à prefeitura jogados no lixo. Isso traz um descontentamento muito grande e nós estamos tentando, junto ao secretário de Saúde, que ele marque uma reunião ainda esta semana com o prefeito municipal, para que nós tenhamos certeza de que haverá no plano uma emenda para que possa-se fazer uma reavaliação, né, do plano daqui a algum tempo em relação a essas pessoas que realmente não foram qualificadas e enquadradas. Pela ordem, vereador Julião. Senhor presidente, já me sinto até um tanto contemplado pelas falas das duas vereadoras desta casa, em que pese não entender alguns passos, mas acho que faz parte do dia a dia. Primeiro, porque eu acho que se foram feitas 34 reuniões, como foi dita, e a gente não tem por que duvidar dessas reuniões, não houve, por parte de quem fazia a representação de determinadas categorias nessa discussão, do entendimento e de levar as explicações para algumas categorias. Nós entendemos, pelo que a gente pode denotar do estudo feito sobre o plano, da apresentação escorrida a nós pelo secretário Vicente e pela sua assessoria, de que, aparentemente, há um ganho para uma maioria do funcionalismo público. Há um ganho de qualidade, e não só na questão financeira. Há um ganho no sentido de se estabelecer um plano de cargos, carreiras e salários. Mas há incongruências sanáveis e explicáveis pelo que nos foi relatado, mas que não cabe a nós, e é essa responsabilidade que está sendo jogada sobre as nossas costas, de explicarmos e nem de sanarmos. Na quarta-feira nós tivemos aqui uma manifestação onde nós tínhamos cartazes pedindo chega de enrolação, queremos votação. Como se fosse a Câmara a responsável. E enquanto nós somos procurados por pessoas que ou estão descontentes porque entenderam que estão sendo prejudicadas, ou até estão descontentes porque não entenderam o alcance do PCCS. Acho justo que votemos o plano. Ninguém, em sã consciência, e não é por medo político, que nós estamos aqui para assumir posturas políticas, não é para simplesmente agradarmos que nós vamos votar favorável, e sim porque acreditamos que isso traz ao funcionalismo um ganho de qualidade. Mas nós temos que tentar aparar as arestas. Houve essa reunião ontem, não sei se será agendada ou não uma reunião entre um grupo de funcionários e o prefeito e o senhor Vicente. Sei de outras categorias que estão descontentes com o plano, porque também está sendo jogada simplesmente como se fossem os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os veterinários, e não é verdade. E não sei se outras categorias, na hora que nós votarmos, na hora que perceberem o que vai acontecer, hoje, imaginando que estão tendo um ganho, não que venham a ter perda,
mas que talvez não seja tudo aquilo que eles estão imaginando. Como é que vai ficar? Acho importante que essa casa realmente esclareça o máximo possível, senhor presidente. É uma pena se o Executivo, através dos seus representantes, se furtarem a vir prestar esses esclarecimentos a quem ainda tem dúvidas. É uma pena. Não vou aqui atropelar o processo, pedindo para que se demore mais algum tempo. Acho que nós temos tempo hábil. Está se extinguindo. A cada dia que passa, esse tempo encurta. E acho que muita água ainda pode e deve passar por debaixo da ponte. Então, acho que não deveria ser só um simples convite, mas um apelo ao Poder Executivo, o senhor como representante do Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, junto ao senhor prefeito, para que ele determine que o secretário de Recursos Humanos e outros secretários envolvidos venham e façam os devidos esclarecimentos, para a gente saber o limite do que é possível se pensar em daqui a um tempo ou não. Senão nós estamos criando uma expectativa e irá sobrar apenas a expectativa e o desconsolo, e nós sabemos aonde irá sobrar, senhor presidente. Acaba vindo parar no que nós chamamos de caixa de ressonância, que é a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Então eu apelo ao senhor, que apele ao Poder Executivo, que faça a gestão com a força que eu sei que o senhor tem junto ao prefeito, com o prestígio que o senhor tem junto ao prefeito, junto ao secretário de Recursos Humanos, para que o senhor consiga com que eles façam os devidos esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Julião, pela generosidade das palavras. E somente para que nós tenhamos uma caixa de ressonância unida, eu peço para que Vossa Excelência encaminhe um requerimento solicitando o convite ou a convocação, nos termos que o senhor entender melhor, para que o secretário ou os secretários, como dito por Vossa Excelência, tenham a oportunidade de vir à Câmara Municipal. De posse desse requerimento assinado por Vossa Excelência, com todo o seu prestígio político de 2 anos, 2 mandatos nesta casa, para que eu possa encaminhar pessoalmente este requerimento ao senhor secretário responsável pela área de recursos humanos e os demais secretários que Vossa Excelência não quis nominar. Eu farei com muito prazer, hoje à tarde mesmo, o envio do convite para o secretário, assim que me for entregue todos os vereadores solicitando a presença dos secretários responsáveis aqui na Câmara Municipal de Jundiaí para prestar esclarecimentos com relação ao PCCS. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora doutora Silvana. Gostaria até de dizer que existem categorias que exercem a mesma função. Senhor presidente. Pela ordem, doutora Silvana. O que a gente observou é que existem categorias que exercem a mesma função e foram enquadrados em salários diferentes. Isso que a gente não consegue entender. Nós não conseguimos entender como é que está na mesma categoria, exercendo a mesma função e será enquadrado em salários diferentes.
Outra coisa que não dá para entender é que existiram categorias, inclusive, que comemoraram antecipadamente, sem muitas vezes saber exatamente como é que estava em relação aos outros funcionários. Porque o que a gente percebe, senhor presidente, são mais de 1.000 funcionários descontentes com o plano. São mais de 1.000 funcionários que estão dentro da mesma categoria, com funções iguais e com enquadramentos diferentes. Nós não sabemos se isso foi fruto de pressão ou não. Nós sabemos que a maioria, esses 1.000 funcionários, em torno de 1.000 funcionários, estão descontentes e merecem uma explicação, como bem disse o vereador Júlio César, merecem uma explicação, porque muitos, inclusive, até pela simplicidade, não conhecem o teor do plano. Vereadora doutora Silvana, eu quero concordar com absolutamente tudo que Vossa Excelência disse, dizer que os artífices, as pajens, os mecânicos, os motoristas, os auxiliares administrativos, os médicos, os engenheiros, as enfermeiras, todas estas categorias já entraram em contato com a Câmara Municipal e nós estamos tendo toda a boa vontade para tentar solucionar o problema que não foi criado por esta casa. Eu somente não posso absorver a responsabilidade de ser o solucionador de uma questão que não cabe em nível de competência a esta presidência ou a qualquer outro legislador. Porém, no que diz respeito ao convite ao secretário para que preste os esclarecimentos, eu irei reiterar esse convite e irei aguardar o requerimento do vereador Julião, com absoluta certeza, com a assinatura de maioria dos senhores vereadores, para que nós tenhamos a oportunidade de, aí sim, de posse de um requerimento formal, obter a resposta com relação ao dia e a hora que o secretário gostaria de vir à Câmara Municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Senhor presidente, dois pontos. Eu pediria ao senhor que prorrogasse os trabalhos por até 1 hora e que o senhor suspendesse os trabalhos por meia hora para que possamos elaborar esse requerimento, vamos ver o teor desse requerimento, para encaminhar à presidência da casa, para que aí possamos já ganhar tempo. Senão, daqui a pouco, a gente encerra a sessão, já tendo em vista que votamos todos os itens da pauta, já encerramos a nossa pauta, faltam apenas os requerimentos e o grande expediente, e daqui a pouco a casa se dilui. Então, acho que é interessante colocar em votação, né, a prorrogação dos trabalhos e a suspensão dos trabalhos para que a gente possa efetivamente fazer esse requerimento. Submeto a apreciação ao plenário a apreciação dos trabalhos por até mais 2 horas, se necessário for. Está em discussão, em votação. Prorrogação dos trabalhos. Com 10 votos pela aprovação, os trabalhos estão prorrogados por até 2 horas, se necessário for. Submeto à apreciação do plenário a suspensão dos trabalhos por até 30 minutos, se necessário for, para a elaboração do vereador Júlio César de Oliveira de um requerimento convocando, ou melhor, convidando o secretário de Recursos Humanos para que venha à Câmara Municipal. Está. Tem que votar, senão não passa. Com 9 votos pela aprovação, 6 senhores vereadores ausentes e esta presidência aqui regimentalmente não vota, os trabalhos estão suspensos por até 30 minutos, se necessário for.